A minha entrada no mercado de seguro deu-se exatamente após um período muito longo de trabalho na indústria farmacêutica. Eu, durante 32 anos da minha vida, eu dediquei à indústria farmacêutica, dos quais 25 anos na Johnson & Johnson, onde nós viajamos pelo mundo em busca de coisas novas de marketing para trazer para o Brasil. Terminado esse período, foi quando eu entrei para a indústria de seguros. Isso se deu em 1984, com o lançamento da revista Seguros e Riscos, que foi a primeira revista independente do mercado segurador. Praticamente, todas as revistas que hoje estão no mercado, existe alguém que trabalhou na revista Seguros e Riscos e deu os primeiros passos e aprendeu muita coisa com a revista, como aprendeu muita coisa sobre o seguro também. Nessa época, o mercado era dividido em três partes. Era as seguradoras nacionais, as seguradoras de banco que estavam começando a aparecer e as seguradoras internacionais. Nas seguradoras existia até uma associação dos seguradores do Brasil, que era na época presidida pelo Cláudio Afif Domingos, entende? Que na época ele era totalmente contra a entrada de banco no mercado segurador. E a gente sabia que no futuro isso que iria prevalecer, porque o mercado de seguros tinha um problema. Era o balcão do banco para vender seguro, entende? Então é o cliente que vai ao banco, quase que obrigatoriamente tem que ir ao banco pelos seus negócios, né? E ir lá encontrar uma pessoa para lhe vender seguros. Toda a década de 80 a 90, isso ocorria, entende? Mas, de qualquer maneira, as empresas as de banco foram começando a crescer, né? E chegou-se a um momento que o próprio mercado dizia, se não tiver balcão para vender o seguro, vai ser mais difícil você crescer no mercado segurador. E foi isso que realmente aconteceu. Embora houvesse uma total algeria do corretor de seguros pelos seguradoras de banco, entende? Então era uma luta realmente muito forte. E nessa época tinha um presidente do Sincor, era o Zibner. Esse Zibner era um defensor intransigente do mercado segurador, só seguros, nada de banco metido no mercado segurador, entende? Ele era um defensor intransigente do mercado. E aí foram coisas que foram acontecendo, depois com a saída do Zibner, vieram outros presidentes para o Sincor, né? E até hoje o Sincor não aceita existir seguradora de banco, mas a seguradora de banco realmente é que fizeram a diferença. Eu lembro quando o João Elísio assumiu a presidência da FENASEG, o único jornalista convidado para ir para Brasília, para cobrir toda a posse de João Elísio, fui eu. E na época foi um negócio assim fantástico, porque o João Elísio, como político, ele vislumbrou que a política podia abrir muito mais fácil as portas para o mercado segurador. Então, o Marcílio Marques Moreira era o ministro da Fazenda, coisa e tal, teve presente, prestigiando a posse do João Elísio. Foi um negócio realmente, foi um evento sensacional. E o João Elísio permaneceu na FENASEG durante 5 ou 6 mandatos consecutivos, né? Que faz quase 15 a 20 anos de participação dentro do mercado segurador. E foi ele realmente que deu um grande passo na criação da confederação e das federações hoje existentes. Quer dizer, foi um ícone realmente dentro do mercado.
Então, aqui foi quando nós resolvemos criar a academia, eu fui procurar uma pessoa que tinha fundado a ABGR, Associação Brasileira de Gerência de Risco. Era Luiz Paulo Monteiro de Oliveira. Então foi a primeira pessoa que eu procurei. E foi o Luiz Paulo Monteiro que me apresentou as pessoas do mercado. E se entusiasmou muito com a ideia de ter uma revista no mercado segurador, onde ele, inclusive, chegou a escrever diversas vezes sobre gerenciamento de risco, coisa que ninguém conseguia falar naquela época no mercado. Entende? A academia, ela nasceu como fruto de uma reflexão muito profunda a respeito do mercado. Antes da fundação da academia, que foi um negócio feito assim, de uma forma muito criativa, mas, por outro lado, foi muito difícil os primeiros passos até conseguir reunir um grupo de 30 pessoas do mercado para fazerem parte da comissão que fundaria a academia. Conseguimos esses 30 personagens do mercado, que estão até hoje aí, apenas 2 deles já não estão mais, foi o Camilo Marina, que era na época da Generali, e um outro, Peter Gogolowski, que era presidente de uma corretora de seguros, que já não estão mais entre nós. Mas daí para frente a academia realmente ela precisava crescer. E nós resolvemos criar, pelo menos na nossa mente, um caminho para a academia. Qual seria o melhor caminho para a academia? Nós pensamos em vários caminhos, evidente. Um era registrar tudo o que ocorria no mercado de seguros a partir daquela data, né? Porque na época não existia nenhum ranking de mercado, ninguém sabia quem era que vendia mais seguros, entende? Ou previdência, ou as carteiras separadamente, automóvel, vidas. E vimos, inclusive, o despertar também do seguro-saúde, como incentivamos o crescimento da previdência privada. Então achamos que um caminho seria a realização de seminários. E fizemos o primeiro seminário de previdência, onde, na Fundação Getúlio Vargas, onde teve a presença física de 2 ministros na época. E foi realmente um evento sensacional. Depois disso, nós achamos que o caminho da educação seria fundamental para a academia. Chegamos até a prever a criação de uma universidade do seguro, entende? Chegamos a contatar o MEC, o Ministério da Educação, entendeu? E tinha até nome já escolhido para essa academia de seguros, para essa universidade do seguro. E, lamentavelmente, não foi possível realizar porque precisaria ter uma fundação que respaldasse essa universidade. E, na época, nós não tivemos condições de conseguir o apoio das seguradoras para ter essa fundação. E aí, essa parte aí da educação, ela foi desaparecendo progressivamente, enquanto, pelo outro lado, a Funenseg foi crescendo nessa área. Então, de qualquer forma, a ideia continua de uma outra maneira, mas cresceu porque o que o mercado precisava era realmente de órgãos que criassem realmente executivos de primeira linha para o mercado segurador. Foi essa a maneira. Mas precisávamos também ter novas fontes para a academia. E uma das sugestões foi a criação da revista da academia, que não é um projeto abandonado, é alguma coisa que a gente pretende ter no futuro, e provavelmente com a realização desses 2 grandes
projetos que nós temos aí de congressos nacionais e internacionais, a gente lance a revista do seguro num desses eventos. Mas a academia, ela continuou, ela não se vinculou apenas aos 30 primeiros fundadores. Ela foi crescendo e hoje, praticamente, esse número já atinge os 300 acadêmicos que fazem parte hoje do núcleo da academia. Entende? Acho que registrar o que ocorreu no mercado de seguros, hoje eu estava lembrando, inclusive, da primeira seguradora, Santa Fé, que depois se transformou na Aliança da Bahia, entende? E nós conhecemos essa história toda do comendador Pedreira, entende? Que fundou a Santa Fé, entende? E que depois voltou para Portugal e deixou isso aí para os herdeiros dele aqui no Brasil, entende? Então hoje nós estamos falando disso, quer dizer, um mercado que está completando mais de 200 anos, somente nesses últimos 20 anos é que ele deu um grande passo em busca do seu futuro. Eu vejo o mercado numa evolução muito grande, em todas as áreas. Praticamente o mercado hoje é um mercado adulto, entende? Mas é um mercado que exige uma dinâmica cada vez maior. Então, muita coisa ainda precisa ser feito para que esse mercado continue atingindo resultados maiúsculos, que eu acho que é o caminho que ele vai percorrer durante esses próximos anos, enquanto nós tivermos um equilíbrio econômico no país e as empresas estejam dispostas a realmente investir no seu crescimento. Que conheça cada vez mais profundamente o mercado, porque o mercado é muito complexo, o mercado de seguros é muito complexo e ainda, lamentavelmente, tem restrições em termos de mercado, entende? Existe muita gente que, por qualquer circunstância, não acredita no seguro.